Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e as colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca de Deus de Israel não deve ficar conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos orar. Pai, nós oramos agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê a capacidade de compreender as verdades contidas nesse trecho da Tua Santa Palavra. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Eu sou um vaso imperfeito e preciso muito, Senhor, que o Teu Santo Espírito apenas me use como instrumento para que a Tua Palavra não saia com ruídos nem falhas. Abençoe também os meus irmãos que nessa noite ouvirão a Tua Palavra, que eles tenham a mente e o coração cativos e única e exclusivamente ao Senhor e a Tua Palavra, Deus. Repreende toda ação do maligno que tente forçar o contrário disso. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Icabode. Semana passada nós vimos que foi essa palavra que aquela moça que estava dando a luz ao seu filho e morrendo durante esse parto disse: Icabode, a glória de Deus se foi, a glória de Israel foi tomada, foi levada. Por quê? Porque o seu marido, o seu cunhado e o seu sogro e mais de 30.000 homens de Israel pereceram, morreram. Nós vemos agora no capítulo 5 um novo panorama. Os filisteus massacraram Israel e tomaram a arca da aliança e levaram consigo. O texto já nos apresentou aqui 5 cidades-chaves, algumas cidades-chaves. No total eram 5 as cidades-chaves dos filisteus: Asdod, Gaza, Askelon, Gate e Ecrom. Cada um possuía um príncipe ou um governante próprio.
Os filisteus colocaram a arca onde? No templo de Dagon, lá em Asdod, como evidência de quê? Que Dagon, o deus dos filisteus, era mais poderoso do que Yahvé, o Deus dos israelitas. Na mitologia cananeia, Dagon era considerado filho de El e pai de Baal, aquele que veremos muitas vezes no Antigo Testamento, sendo esse o principal dos deuses dos filisteus. Nós estamos estudando de segunda-feira Êxodo, e ali é muito nítido, principalmente agora, capítulo 7, 8, 9, 10, as pragas que foram enviadas sobre Faraó ali no Egito e sobre os deuses egípcios, e cada deus com uma característica muito peculiar, figuras, metade homem, metade lobo, metade homem, com cabeça de serpente, e cada um conforme a imagem, seu respectivo poder. Aqui com os filisteus não é diferente. Esse deus Dagon, ele é considerado como o deus da tempestade, ou o deus dos cereais, o deus da fertilidade, da agricultura, de uma forma geral. Mas a palavra é hebraica, e no hebraico está mais ligado a grão de cereal. Então poderíamos dizer que ele era um Deus que abençoava, nesse sentido, as plantações e a agricultura dos filisteus de uma maneira geral. Talvez hoje, 2018, pessoas cheias de tecnologias achem um pouco absurdo adoradores de deuses que é meio isso, meio aquilo. Como adorar um Deus que tem cabeça de touro? Um Deus que tem cabeça de serpente? Ou um Deus que é Deus do cereal? Quantas pessoas acham que isso é ridículo, mas não percebem que muitas vezes, nos dias de hoje, é exatamente isso que acontece. Talvez não uma imagem esculpida, como aqui citado, mas um entendimento equivocado acerca de uma divindade que não existe. Muitas pessoas acreditam que a salvação da sociedade ela está baseada num Deus chamado Estado. Então, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades serão sanadas. Quando? Quando o Estado, quando o governo tomar conta de todas as coisas e determinar o que deve ser feito. É uma divindade. Tem pessoas que acreditam na divindade Estado. Outras acreditam numa outra divindade, chamada educação. Porque no momento em que todas as pessoas receberem educação, e for uma educação de alto nível, então a humanidade estará salva. Alguns acreditam que a paz da sociedade, o sucesso, vem pela força militar. É na ponta do fuzil, é na bala, é no forte, subjuga o fraco. Ou é no socialismo, ou é no capitalismo. E tantos achismos afora. Quantos deuses disso e daquilo são adorados em nossa sociedade, que valoriza um Deus que não é tangível, mas é adorado, e seguido, e copiado. O Deus da esperteza. Deveríamos ter um santo muito próprio, nacional. O santo do jeitinho brasileiro, que nos é peculiar. Mas nós somos criativos. E a nossa sociedade adora cantor sertanejo, de rock, adora ator, atriz. Jogador de futebol, então, nem se fala. E ano de Copa do Mundo, eu nem quero prolongar esse assunto para não magoar ninguém.
Mas o que Israel não compreendia no capítulo 4, quando foram para a guerra a primeira vez, ali morreram 4.000 homens. Então tiveram a brilhante ideia: vamos pegar a arca do Senhor, levá-la para a guerra, pois com a arca de Deus seremos vitoriosos. E o que aqui no capítulo 5, os filisteus aprenderam as duras penas, é que Deus não pode ser manipulado. Não pode. Mas isso era uma exclusividade deles. E agora eu vou me arriscar num campo que pertence ao seminarista Gulliver. Eu vi uma piada. Não, com certeza não serei tão bom quanto ele, mas eu vou tentar. Que ilustra muito bem isso que eu estou falando. Um menino, 9, 10 anos, numa cidade do interior, próximo ao Natal, ele disse para a mãe: mãe, eu queria tanto ganhar de presente de Natal uma bicicleta, mãe. Menino Peralta, a mãe diz o seguinte para o filho: filho, vai para o seu quarto, medite se você merece ganhar essa bicicleta, e se você achar que merece, pede para Deus, para Ele te abençoar. O menino achou genial essa ideia, mais do que rápido, foi para o quarto. Só que ele tinha uma dificuldade de orar, não tinha aprendido, não tinha costume. E ele pensou o seguinte: eu vou escrever uma cartinha. E começou a escrever uma cartinha para Deus. Querido Deus, aqui é o Joãozinho. O senhor sabe que eu tenho sido um menino bonzinho. Me dê uma bici. Ele nem completou, ele amassou a folha, jogou fora, pegou outra. Deus, aqui é o Joãozinho. Eu não tenho sido um bom menino, mas eu tenho me esforçado bastante. Por favor, me dê uma bici. Parou, amassou, jogou fora. Pensou bem, pensou mais um pouco, largou a carta, correu na praça central da cidade, cidadezinha pequena, entrou numa igreja, pegou um santo que estava lá no altar, uma santa, enfiou debaixo do braço, entrou no quarto correndo, pegou o cobertor, enrolou a santa, jogou debaixo da cama, pegou a carta e começou a escrever: Deus, se quiser ver a mãe de novo, manda uma bicicleta para mim no Natal. Vocês dão risada, né? Mas quantos de vocês, ou será que só fui eu, que quando era criança, entrou na cozinha da casa da avó e tinha lá em cima da geladeira um São Benedito. E eu lembro que todo dia de manhã ela fazia café, o café preto, e ela tirava uma xícara. A primeira xícara do café ela colocava diante da estátua do Benedito. E um dia eu cheguei lá, ela estava discutindo com um pedaço de imagem, e eu falei: vó, tem café? Tem, pode tomar. Só que eu vi que não tinha o café pro santinho. Eu falei: vó, mas não vai dar o café pro santo? Ela falou: não. Eu falei: o que aconteceu, vó? Eu pedi uma coisa e ele não me deu. Estou castigando ele. Eu não sei se o santo deu uma crise de abstinência de café, porque tem gente que não toma café, o dia fica horrível. Eu acho que o dia do santo foi péssimo naquele dia. Ou aquelas moças que acham que estão passando do tempo de se casar e nem namorado tem. E aí ela vai recorrer ao Antônio, o Santo Antônio, e vai lá e fala: ô meu santinho, me dê um maridinho, preferência bonitinho, se for riquinho então, perfeitinho.
E nada de maridinho, nada, nem proposta. E aí o que a moça faz? Ela pega o Antônio, Santo Antônio, e mergulha no copo com água, na jarra com água, ponta a cabeça, e dá uma prensa no santo, e fala o seguinte: agiliza o marido aí, senão, ó, vai afogar. Tem gente que fica assustado com tropa de elite quando o Capitão Nascimento põe o saco na cabeça. A mulherada já afogava o santo há muito tempo atrás. É engraçado? Depende. Depende, porque quando nós vamos falar de Deus, tem pessoas que agem exatamente da mesma maneira. Acham que são capazes de punir a Deus ou manipular a Deus para que Ele faça a vontade. Se não... E o texto começa aqui, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, dizendo o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod. Eu já vejo aqui uma grande dificuldade nessa primeira linha do capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus? Alguém toma alguma coisa da mão de Deus? Alguém força Deus a fazer alguma coisa? Vimos semana passada que Deus estava disciplinando Israel. Mas os filisteus que não conheciam o Senhor, eles acharam que tomaram, que foi a força dos seus braços, a capacidade militar que tomou a arca de Deus e subjugou o Deus de Israel. Será que alguém pode tomar alguma coisa das mãos de Deus? Abram lá em João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, versículo 11 ao 18. Palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus diz o seguinte: eu dou a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Ninguém é capaz de tirar a minha vida. Eu a vou dar. Por quê? Porque eu decidi dar. Pela minha vontade, pela minha espontânea vontade, eu dou a minha vida. Então, quando a arca do Senhor cai nas mãos do povo filisteu, o que nós vemos é que eles são tão fortes, tão bons, que eles conseguem colocar Deus debaixo do seu domínio. Quem matou Jesus Cristo? Celebraremos a Páscoa agora no próximo final de semana. Quem matou Jesus Cristo? Foram os líderes religiosos, traidores, parciais, mentirosos. Foram os romanos, os soldados. Foi Pilatos, o governador. Foi Judas Iscariotes, o traidor.
Ou foi Jesus Cristo que disse: Pai, seja feita a tua vontade? Nós vimos no sermão anterior, domingo passado, que Deus muitas vezes deixa que sejamos derrotados ou que soframos algumas consequências. E aparentemente, isso acontece por 3 motivos, já listados semana passada. Um juízo. Pecou? Consequência. 2, aperfeiçoamento. Você tem o caso de Jó. Antes ele ouvia falar, agora ele conhecia. E 3, como instrumento da vontade de Deus, o caso do próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós percebemos é que Deus está no controle. E não foi diferente aqui no capítulo 5 de 1 Samuel. Não foi diferente. Esse é um erro. Quando as pessoas esquecem que Deus é todo-poderoso. Versículo 2 a 5. E a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Vamos parar por enquanto aqui. Levaram a arca e colocaram dentro do templo de um deus, o deus deles, chamado Dagon. É como se dissessem o seguinte: está aqui um Deus que é mais fraco que o nosso para servir ao nosso Deus, que nos deu a vitória. E eles colocaram a Arca da Aliança lado a lado de Dagon. Que bobagem tremenda que fizeram. Que bobagem tremenda o ser humano faz ao colocar Deus lado a lado de qualquer coisa. Não é possível que o nosso Deus Todo-Poderoso seja diminuído por quem quer que seja e colocado em mesmo patamar. Em mesmo patamar. É inaceitável, é loucura. Totalmente loucura da parte das pessoas que assim o fazem. Tem gente que Deus vale o mesmo que alguns prazeres do mundo vale. E tem pessoas que acham que os prazeres do mundo valem mais do que Deus. Tem pessoas que qualificam o seu relacionamento com Deus e a sua intimidade com Deus da mesma maneira que qualificam um relacionamento com um namorado como com uma namorada. É insano. Não tem como colocar no pé de igualdade o Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Com dinheiro, com bens, com riquezas, com prosperidade, seja de qualquer natureza. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. A arca foi levada e colocada do lado de Dagon, o deus dos filisteus. Aí o texto diz: quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, estava Dagon caído, rosto em terra. Quem estava reverenciando quem? A estátua do deus dos filisteus caiu em posição de prostração. Já era um grande sinal. E Deus envia muitos sinais, demonstrando: olha, tem coisa errada aqui. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído de novo,
rosto em terra, diante da arca do Senhor. Só que o que tinha acontecido? A cabeça tinha sido cortada. A imagem se despedaçou, a cabeça rolou. Só a cabeça? Não. As mãos tinham sido quebradas, estavam também sobre a soleira. O que nós devemos entender é que naquela época não era incomum um rei sair para a guerra e, ao conquistar o território inimigo, trazer troféus para exibir para o seu próprio povo e para os inimigos ou possíveis inimigos o seu feito terrível e a sua vitória avassaladora. Então eles tinham o costume de trazerem souvenirs. E um desses eram as mãos. Historiadores extrabíblicos citam que alguns generais costumavam fazer cintos onde penduravam as mãos dos soldados inimigos decepadas, para mostrar que aquele nunca mais levantaria a mão, empunharia uma espada para combater. Se tornaria o quê? Inútil na batalha, fraco na disputa. Deus, ele quebra as mãos de Dagon, ele corta a cabeça daquele falso Deus. E mais uma vez, o Deus falso se prostra diante da arca do Senhor. Por quê? Porque existe um só Deus. Um só Deus. Não existe outro. Abram suas Bíblias em Salmo 115. Mas a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Deus não apenas humilhou o Deus dos filisteus, como também julgou o povo que adorava esse Deus. Quando os filisteus tomaram a arca, e em sua arrogância trataram o Senhor como se fosse apenas uma outra divindade, mal sabiam que eles atraíram sobre si o julgamento de Deus. Pessoal que entrou em faculdade, parabéns. Matheus Freire, Rebeca, Larissa, Matheus da Hora. E tem muitos universitários aqui. Vou fazer uma pergunta pro pessoal de exatas agora. Difícil. Qual é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Qual que é mais pesado, Rice? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? É uma pegadinha, né? Os dois possuem 1 quilo. Então, é o mesmo peso. 1 quilo e 1 quilo. E nós temos essa capacidade de imaginar quanto pesa as coisas. Por exemplo, eu, 56 quilos. Não faça essa brincadeira com sua esposa,
por favor, tem feriado agora, próximo. Mas nós temos a capacidade de olhar, por exemplo, e fazer comparações. Quanto pesa mais? Uma baleia de 10 metros ou um tubarão de 3 metros? Baleia. Mas se eu disser que a baleia não é o peixe, mas é uma baleia feita de isopor, qual pesa mais? A baleia feita de isopor ou o tubarão, que é o peixe, que só tem 3 metros? Você fala, tubarão. Mas tem uma pergunta que é impossível de se responder. Quanto pesa a mão de Deus? Não temos comparação. Quanto pesa a mão do Senhor? Versículo 6 ao 12. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. O castigo foi algo que causou humilhação e dor aos filisteus. Por sua vez, atribuíram seu sofrimento à presença da arca. Porém, os 5 príncipes filisteus estavam mais preocupados em preservar a sua glória, a glória de sua vitória sobre o povo de Israel. Eles perceberam que alguma coisa estava errada. Dagom caiu. Dagom caiu de novo, teve a cabeça cortada e as mãos decepadas. Mas eles estavam preocupados com eles mesmos. O texto continua: mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. É interessante, né? Olha que inteligência também que eles possuem. Levaram a arca para a primeira cidade, Asdod. Chegou lá, o Deus deles foram humilhados e o povo começou a ter tumores. Os filisteus, os príncipes, falaram o seguinte: talvez seja coincidência. Vamos tirar a arca da aliança, vamos levar para Gate, para uma outra cidade. Se não acontecer nada, foi um episódio pontual. Quando chegou em Gate, desgraça, tumor, doença. Aí eles tiveram uma ideia maravilhosa. A coisa está feia. Já estava em Asdod, agora está em Gate. Vamos levar para Ecrom. O pessoal de Ecrom, quando ficou sabendo disso, que não era bobo, falou: não é possível, quer matar a gente. Estão querendo nos matar, levem embora a arca do Deus de Israel. Levem embora esse negócio. Pois havia um pânico mortal naquela cidade, porque a mão de Deus pesou. E muitos daqueles morreram, ou foram afligidos com tumores, jovens, velhos. E o pânico foi geral. Devemos tomar cuidado com a nossa relação com Deus. Tomar cuidado em tentar
compartimentalizar coisas das nossas vidas para justificar a continuidade de uma prática que desagrada ao Senhor. O povo daquelas cidades, os filisteus, pensaram, não deve ser Deus do Israel, não. Vai para outra cidade. Aconteceu de novo, não deve ser, não. Coincidência, bobagem. Vamos tentar mais um pouco. A prática do pecado, a prática de viver contrária à vontade de Deus, ela não pode ser racionalizada e nem gerenciada com o simples pensamento que Deus não tem nada a ver com isso. Obviamente que no passado acreditava-se num Deus terrível, carrasco, com chicote nas mãos, pronto para açoitar os seus pobres servos a qualquer deslize que eles cometessem. Era o Deus do chamado Antigo Testamento, cruel aos olhos do povo de Deus. Errado essa visão. Mas hoje existe também um conceito, uma ideia de um Deus decrépito, um velhinho, bobo, manipulável e alienado em relação às ações do seu povo. Um Deus que pode ser colocado de ponta cabeça dentro de um copo d'água, ou pode ser humilhado e pressionado. Se Deus não me der isso, não me der aquilo, eu não dou o dízimo. Se Deus não me fizer isso, não me der aquilo, eu não dou oferta. Se Deus não fizer isso, não fizer aquilo, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fizer isso, não fizer aquilo, eu não leio mais a Bíblia, eu não oro. O que nós devemos nos lembrar é que existe uma diferença entre castigo de Deus e disciplina de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel foi disciplina. O que Deus faz na sua vida, se você é servo de Deus, é disciplina. Mas aqueles que adoram falsos deuses, que afrontam a santidade do Senhor, que desafiam o seu poder, que testam a sua longanimidade, a sua paciência, esses estão sujeitos ao castigo. A Arca da Aliança, ela não continha Deus. Ela não era mágica. A Arca da Aliança era o testemunho. O que havia dentro da arca? As leis, os 10 mandamentos, o cajado de Arão, aquele cajado que abriu o mar, que se transformou em serpente diante de Faraó. E o maná, o pão do céu, que caía para alimentar o povo de Israel enquanto esses estavam no deserto. Esse era o testemunho da lei de Deus, da vontade de Deus para com o povo. Esse era o testemunho do poder de Deus para com o povo. Esse era o testemunho do cuidado de Deus para com o povo. Era a vontade, era o poder e era o sustento. Esse era o testemunho. Isso representava a Arca da Aliança. Isso mostrava que Deus tinha que Israel tinha um Deus todo-poderoso. A arca em si não era poderosa, mas porque ela era o testemunho de Deus, ela se tornava
importante. Nós temos a igreja, nós temos a Bíblia, nós temos os nossos encontros, nós temos tantas coisas. E elas em si não são divinas. Mas elas devem ser respeitadas. Pois elas são testemunho do nosso Deus. Nós devemos respeitar o que é sagrado. Nós devemos respeitar o nosso Deus. Nós devemos respeitar a casa do nosso Deus. Nós devemos respeitar o nome do nosso Deus. Nós que somos povo de Deus. Porque com toda certeza, Ele nos disciplinará, se assim não fizermos. E ai daqueles que não servem a Deus. Muitos acreditam que Deus não castiga. Acabamos de ler que Deus castiga. Deus castigou os filisteus. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Seja Dagon, seja Baal ou qualquer Deus moderno nos dias de hoje. O nosso Deus é aquele que foi sempre, que é e sempre será. O povo de Israel, ele foi infiel à aliança, mas acreditava que a arca estava com eles, então Deus também estava e iria dar-lhes a vitória. Deus está com você. Você está com Deus? Deus continua sendo o mesmo, sempre será. Nós, a cada dia que passa, temos que ser diferentes. Cada vez mais conscientes, comprometidos e respeitosos com esse Deus maravilhoso, poderoso, cuja mão que nunca pese sobre a vida de cada um de nós. Pois um dedo sequer que for, seria demais para qualquer um de nós. O que nós aprendemos no capítulo 5 é que o povo de Israel, quando perde a arca, ele chora. E a moça, morrendo no parto, diz: Icabode, a glória se foi. Mas o povo que não é de Deus, ele chora. Mas para que Deus fique distante deles. O povo de Israel, mesmo na condição que estava, eles sentiram o golpe de ter perdido a arca. O povo filisteu, mesmo na vitória, eles sentiram o peso de estar com a arca. O natural é que o povo de Deus seja disciplinado quando necessário, cresça em intimidade com seu Deus, amadureça a cada dia e deseje do fundo do coração, com todo o entendimento, com todas as forças, com tudo que tem, com toda a sua alma, a presença de Deus. E estar na presença de Deus. Pois aquele que se diz servo de Deus, mas não tem prazer nas coisas de Deus,
não se preocupa em agradar ou desagradar a Deus, está mais preocupado com outros deuses do que o Senhor Deus, então talvez não seja povo de Deus, talvez seja filisteu. Que o Senhor misericordioso, todo-poderoso, nos discipline e que nós, povo dele, aceitemos a disciplina com retidão, pois ele nunca vai pesar a mão sobre aquele que se arrepende. Ele nunca vai pesar a mão, ele nunca vai trazer castigo sobre aquele que confessa os seus pecados. Ele nunca vai humilhar aquele que glorifica e honra o seu nome. Que eu e você, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, não tentemos manipular o mundo espiritual, pois isso é feitiçaria e burrice, perigoso. Mas que nós nos submetamos ao Senhor Deus e cresçamos em intimidade com Ele, pois receberemos dele toda sorte de bênçãos. Amém.